Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Jailton, diretor do DERP nesse momento. Estou aqui com a nossa irmã Michele Queiroz, que é assessora de comunicação da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e ela vai estar me entrevistando, olha só. Que honra minha, né? Está sendo entrevistado pela Michele. Boa tarde, Michele. É Olá, contigo. olá, povo congregacional. É um prazer estar aqui participando desse programa do DERP, né? Aqui com o pastor Jailton. E convido a você que está nos assistindo, né, pelo YouTube, pela TV União Congregacional também. Você envie esse link para o seu pastor, para o grupo da sua igreja, pois eu acho que nós iremos tratar aqui um assunto muito importante, né? Muito pertinente às nossas igrejas, sobre a escola dominical. Então eu quero começar perguntando exatamente isso. O que o DERP é e qual a sua importância no ensino religioso? Então, Michele, é, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de falar que a razão de estarmos aqui, né, gravando esse podcast é tá dentro exatamente daquilo que o DERP é para a educação cristã e o ensino religioso nas nossas igrejas. É oferecer algum material para edificar a vida do professor. A gente quer gravar uma série de mensagens e, de alguma forma, o professor possa ser edificado por aquilo e crescer no exercício do seu ministério, do seu dom, né, desenvolver o seu dom da melhor maneira possível. E o DERP tem um papel importante nisso, Departamento de Educação Religiosa e Publicações. E não apenas nós somos responsáveis pelo preparo do material que vai ser estudado, né, nas revistas de escola dominical, pelo conteúdo, há um currículo, né, que já foi elaborado, e nós temos professores, pastores, que se dedicam a preparar as lições, e o DERP reúne essas lições para editar e distribuir pelas igrejas, né? Então, esse é até por isso, Departamento de Educação Religiosa e Publicações. Mas não é só publicações, é um departamento de educação religiosa. E ainda que a revista seja o nosso produto final, digamos assim, a gente tem uma responsabilidade para com a igreja, especialmente para com o preparo do nosso professor de escola dominical. Essa é uma preocupação. Essa direção do DERP, na verdade, acredito que era a preocupação também dos demais diretores, porque a gente sabe que tem algo a contribuir. Ao longo da história do DERP, muitos seminários foram promovidos, treinamentos, cursos rápidos, é, é, e a gente tem um papel. Isso mostra que nós entendemos que é a responsabilidade do DERP oferecer ao professor de escola dominical o melhor preparo possível. Perfeito. E para o senhor, qual é o papel da escola bíblica dominical na formação dos membros da igreja? Pergunta Bom, eu importante. sou apaixonado pela escola dominical, né? Não apenas pela experiência pessoal que eu tenho, né, desde que me converti. Eu tenho até uma experiência muito interessante. Eu trabalhava muito nos fins de semana. Eu até faturava mais no fim de semana, às vezes, do que faturava no meu trabalho. E eu era desenhista, cartazista, trabalhava com publicidade, fazia muito bico no fim de semana. Até o dia que eu descobri que existia escola dominical. Me converti, tomei conhecimento, né, da escola dominical. Eu era uma pessoa muito doente, viu, Michele? Deixa eu contar esse testemunho rapidinho aqui. Eu trabalhava muito, mas eu tinha um problema de saúde muito sério. E eu acredito, sinceramente, que a minha decisão de parar de fazer tanto bico no fim de semana para poder me dedicar ao conhecimento da palavra de Deus foi algo que Deus honrou tremendamente, porque foi uma escolha que eu fiz. Eu queria aprender, conhecer mais a palavra de Deus. Fui para a escola dominical, abri mão de algum recurso, né, que
mas fiquei curado da minha enfermidade. Então, eu trabalhava, ganhava dinheiro, é verdade, mas em compensação eu gastava muito dinheiro com remédios, com tratamento que eu fazia, né? E a escola dominical foi uma benção na minha vida nesse sentido. E então, desde então, muito apaixonado pela escola dominical. A escola dominical, no meu entendimento, ela é dentro da estrutura igreja, aquele momento, né? Produz maior edificação na vida dos membros da igreja, produz transformação, produz relacionamento, produz raízes, né? Porque na escola dominical a gente tem a oportunidade de fazer amigos. Na escola dominical nós temos a oportunidade, e aí eu me refiro nós, eu estou me vendo aí, não hoje como pastor, mas me vendo aí desde que comecei a frequentar a escola dominical como leigo, e ali eu tinha a oportunidade de participar, de expressar meu pensamento, de expressar minhas dúvidas, de, de, de compartilhar as minhas experiências. A minha escola dominical, eu me converti ali na igreja congregacional, lá em Campo Grande, eu tinha esse espaço. Então, se eu podia perguntar, eu podia compartilhar algo que eu vivi dentro daquilo que estava sendo ensinado, né? E dessa forma, a minha experiência edificava outras pessoas e a experiência de outras pessoas me Uhum. edificavam e tinha tudo a ver com a lição que estava sendo estudada. Então, é, e aí isso cria amizade, né? Enfim, a escola dominical é esse momento único. Talvez eu tenha exagerado, né, ao dizer que é o momento em que produz a maior edificação. Talvez eu tenha exagerado nisso, né? Talvez pelo amor que eu tenho pela escola dominical. É isso. Então, eu acho que ela tem esse papel importantíssimo na vida da igreja. Eu acho que nós estamos num momento aí que muitas igrejas estão deixando de fazer a escola dominical. E até se você analisar a escola dominical com olhos técnicos, você vai perceber que é realmente um momento único dentro da estrutura da igreja. A maioria das oportunidades, dos cultos, né, são momentos em que você senta, você ouve, dependendo daquele que está pregando, você pode até ter uma oportunidade ou outra de se manifestar, alguns pregadores, né, ou professores oferecem isso, mas a escola dominical, ela é naturalmente, ela já oferece ali um ambiente didático melhor. Engraçado que eu estava conversando com uma amiga até sobre isso, que como eu fui privilegiada de ter nascido num lar cristão, sempre fui de uma igreja congregacional, e como eu falo assim, cara, como eu fui privilegiada de ter tido uma base tão forte em questão de escola dominical, né? E como isso hoje é importante na minha caminhada. É, Beleza. eu estava conversando É, exatamente isso com uma amiga essa semana. Como é importante as crianças, né, os filhos, terem essa base de escola dominical. É como a gente aprende e como a gente leva isso para os outros ministérios que a gente vai exercer, né, futuramente. Hoje eu sou do Ministério de Louvor, sou do Ministério Infantil, sou do Ministério da Mídia, então eu carrego muito dessa bagagem da escola dominical, com certeza, com né? certeza. A escola dominical, no meu entendimento, é único, né? Sim. É única dentro dessa estrutura chamada igreja, né? Dentro da organização. E essa experiência que você teve é a minha experiência, a Sim, experiência de todos aqueles que tiveram a oportunidade exato. de ser criado, de viver essa realidade aí, de É o que ser o senhor falou, aprendizagem, né? De criar raízes. de criar A gente raízes. cria. Tudo você, o seu conhecimento. É claro que é, depende muito da estrutura dos professores, a gente sabe que é uma série, mas eu digo só a estrutura, aquilo que ela oferece para o aluno, né, para o membro da igreja, de chegar, de sentar no ambiente mais solto, mais participativo. Isso é muito importante a gente compreender a escola dominical como um ambiente participativo, troca, troca de experiências, né? Então,
Você falou, cria raízes, cria relacionamentos saudáveis. Disciplina. Enfim, a escola dominical é É, uma bênção, né? É uma bênção, é uma bênção. Eu confesso que eu sou apaixonado pela escola dominical. eu também. É uma pena, lamento, né, que algumas igrejas estejam assim, de certa forma, abandonando a escola dominical, não valorizando tanto. Eu acho que nós deveríamos até partir numa direção contrária, né, de supervalorizar a escola dominical, de fazer de todo o esforço possível para que ela volte a ser o que já foi, se é que hoje já não é mais na sua igreja, né? Vale a pena investir, vale a pena repensar. Porque bagagem a gente tem. Bagagem a gente tem. Aliás, Estudo. nós temos história. Na história da escola dominical, as igrejas congregacionais estão presentes. Pegando esse gancho, para o senhor, quais são os principais desafios que você já percebeu na escola dominical? São muitos desafios. É claro que se você tem um ambiente que é tão propício, né, a ensinar e a aprender, não tem como você não ter desafios. E eu vejo que nós vivemos uma grande batalha espiritual e o diabo, ele usa todas as suas artimanhas, é claro, para destruir tudo aquilo que edifica. Ele veio para roubar, Verdade. matar e destruir. Então você imagina se ele não usaria suas armas para fazer com que com que a escola dominical não exerça o seu papel Com certeza. dentro da igreja. É claro que sim. São muitos desafios. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu acho importante a gente falar, né? O que contribui para que a escola dominical seja uma escola eficiente? Talvez eu esteja até passando aí alguma pergunta aí que você Aham. preparou para mim. Por exemplo, professores bem preparados, né? E aí vamos falar, professores bem preparados em que sentido? Em regra geral, ele é selecionado porque ele possui algum conhecimento bíblico, que se destaca, né? E algum preparo espiritual. Em regra geral, é isso. Mas nós sabemos que um bom professor de escola dominical precisa se preparar ainda mais, do ponto de vista teológico, né? Do ponto de vista didático, algo que não se oferece muito aos nossos professores de escola Verdade. dominical. Por exemplo, eu tenho uma filha que é pedagoga, eu acompanhei ela tanto no normal, acompanhei ela especialmente no normal, ela fez normal, depois fez pedagogia, né? E no normal acompanhei muito, eu adorava ouvir as palestras que ela me convidava para assistir e que falava muito de ensino, é claro, né? Formação de professores. A maioria dos nossos professores não tem esse preparo. O DERP tem um papel importante, né? E há muitos anos atrás, conversando com Josias, quando ele era presidente do DERP, nós falamos sobre essa deficiência. Eu propus a ele que nós fizéssemos alguns cursos, seminários, e fizemos vários, né? Graças a Deus, nós tínhamos uma estrutura de conselheiros muito, muito boa, né? E nós dividimos entre esses professores algumas oficinas, e aí fizemos um dia de treinamento para os professores, né? Foi muito bom. Eu estou falando da minha experiência, eu sei que trabalhos semelhantes, muito bons, foram realizados por outros diretores do DERP e outros conselheiros e professores. Eu estou me referindo à experiência que eu vivi, né? Então, oferecer aos professores, muitas vezes eles estão desesperados. Tem um livro chamado Socorro, os meus alunos sumiram. Socorro, sou professor de escola dominical, porque, na verdade, muitas vezes isso retrata um certo desespero, né, do professor de escola dominical, quando convidado para dar a aula, e ele sabe que pode ser pego numa situação difícil, é um desafio, não é Muito verdade? grande. Isso aí. Então, professores bem preparados do ponto de vista didático, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, mas não apenas isso. E aí eu vejo, você me perguntou aí em desafios da escola dominical. A escola dominical, ela enfrenta um desafio, como a igreja também enfrenta como um todo, dentro desse momento em que nós estamos vivendo, em que o entretenimento, ele está na palma da nossa mão. Eu posso levar, por exemplo, 4 horas com o celular na mão, brincando.
Eu posso entrar, passar uma madrugada com o celular na mão. Muitos passam, né? E não adianta eu pensar que, por exemplo, o meu professor de escola dominical não passa por essa experiência, essa tentação, né? Não adianta eu pensar que o pastor não passe por essa tentação. Claro que sobre o pastor pesa uma responsabilidade muito grande, né? Que os meus alunos não passam por essa tentação. Então você imagine, por exemplo, eu vou ter uma escola dominical onde dos 30 alunos, 20 passaram a madrugada mexendo no celular. Verdade. Entendeu? Ou o professor, por passar muito tempo mexendo no celular, não teve o tempo para preparar a sua aula de forma adequada, né? Então, nós temos um ladrão de tempo hoje, né? E eu vejo que essa tecnologia, eu quando falo isso, talvez seja difícil de entender para quem ouve. Só que eu estou falando de algo que é muito real, né? Se o professor não dedica tempo ao preparo da sua aula, a sua aula vai ser deficiente. Total. Se ele se dedica tempo, ele vai dominar o conteúdo, ele vai elaborar o seu plano de aula, ainda que não saiba preparar um plano de aula, mas ele tem a aula na sua cabeça, pelo menos, né? E esse é um outro aspecto que nós temos que ensinar os nossos professores de escola dominical, como preparar um plano de aula. O DERP tem curso, né? Ah, Que dentre as bacana. muitas matérias que nós estudamos, uma delas é como preparar um plano de aula dinâmico e criativo. Nós estamos oferecendo isso às igrejas, né? Então, professores bem preparados do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual, do Sim. ponto de vista filosófico. E aí, o que eu quero dizer com preparo filosófico, né? O professor entra dentro de escola dominical, entra dentro da sala de aula. Será que ele sabe o que vai fazer? Será que ele sabe aonde ele quer chegar? Será que ele entra com objetivos? Que objetivos são? São objetivos mensuráveis? São objetivos que ele vai poder, no final da aula, definir se ele alcançou ou não os seus objetivos? Existem objetivos que são imediatos, outros podem ser objetivos a médio e a longo prazo, né? Será que ele tem como medir? E será que ele se preocupa com isso? Isso é algo que nós temos que pensar, né? Quais são os objetivos de um professor quando ele entra dentro de uma sala de aula? E aí nós temos que pensar que os objetivos do professor têm que estar afinados com o objetivo de Deus. Qual o objetivo de Deus com a sua palavra, né? Então a gente aprende com Deus e os nossos objetivos são moldados pelo entendimento que temos do objetivo que Deus tem com o ensino da sua palavra. Segunda Timóteo, eu não estou com a Bíblia aqui, né? Mas 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, 18, 19, vai falar sobre as Escrituras e o propósito de Deus com as Escrituras, né? Com o ensino, né? Com o Ele fala. Paulo fala a ensino, Timóteo isso. entendeu? E ali, depois de falar que as Escrituras são divinamente inspiradas, vai dizer assim, Proveitoso. proveitosa, vai falar que elas, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obra. Então, olha só, a fim de que. Então, isso nos mostra um objetivo de Deus nesse texto, o propósito é a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então, observa que tem o propósito de transformar, né, de moldar como objetivo, e nós sabemos que a referência é Cristo, né, que é o perfeito, varão perfeito, a estatura do varão perfeito, né? E preparar esse professor para entender que esse objetivo divino com o ensino das Escrituras deve ser um objetivo do professor. Olha, Deus seja perfeito. Então, aí, o meu objetivo passa por aí. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, talvez esse perfeitamente habilitado para toda boa obra passe também pelo aspecto cognitivo, pelo aspecto mental, né? Ser capacitado teologicamente, ter um bom conhecimento bíblico, que eu, como professor, preciso transmitir aos meus alunos e fazer com que eles também tenham. Então, a minha estratégia de ensino, ela tem
e me dar condições de saber se no final eu consegui. Por isso que eu gosto muito uma revista muito simples chamada Novo e Vivo Caminho, produzida pelo DERP. Então, estamos agora na nossa nova edição, pastor Vanderly, o autor, né? É consagrada já, né, dentro das igrejas Sim. congregacionais, porque ela é bem didática, né? E agora, quando nós lançamos os slides dessa revista, então o professor pode usar a revista tanto para preparar a mente do aluno para a aula que vai ser ministrada no domingo. No domingo, usa os slides e dá aula, né? Dá aula e se aprofunda na medida da classe que tem ali, Já fica mais dinâmico, fica né? mais dinâmica, né? E pode fechar a sua aula fazendo a correção de todas aquelas atividades que. Então, veja bem, é, o professor bem preparado ele é fundamental. E aí, respondendo mais diretamente aí a sua pergunta, né? Um dos elementos muito importantes, né, que faz com que a escola dominical seja eficaz, né, é o professor bem preparado. Então, quando a escola dominical não tem um professor bem preparado do ponto de vista teológico, espiritual, ou que não se preparou adequadamente para dar, isso torna-se uma barreira. O aluno percebe isso, né? O aluno percebe isso, se torna um problema. Eu quando falo isso, eu falo que o entretenimento que rouba o nosso tempo, ele às vezes prejudica a aula no domingo pela manhã. Eu sei bem o que eu estou falando. Mas quando eu falo isso, parece que eu estou falando de uma coisa que não tem nada a ver. Hoje nós temos um ladrão do tempo. O ladrão do tempo chama-se celular. Pode ser a televisão, né, com essas séries que não acabam nunca. São ladrões do tempo. O diabo rouba o nosso tempo. E tempo, para nós, é fundamental. Temos que remir o tempo. Mas não só esse, existem outras coisas que são desafios da escola dominical. Bom, eu falei de um grande desafio, é que são esses entretenimentos que roubam tempo, e desestabiliza. Você espera encontrar uma turma de 20 alunos e encontra com 10, espera encontrar 40, encontra com 30. Muitas vezes essa falta não tem um motivo justificável, aceitável. Professores bem preparados. Isso aí é um aspecto aí. Existem outros. Existem outros. Por exemplo, um espaço de aula, uma sala de aula que seja adequada para a turma que estou ensinando. Eu vejo que professores bem preparados, espaço adequado, fundamental. Sabe, uma sala que dê condições tem um quadro negro, um quadro branco, tenham boas carteiras ou cadeiras. Eu estou falando de um ideal a ser buscado. Eu sei que você vai numa congregação, ou num ponto missionário, que você não vai ter maior conforto, as melhores condições. Mas são coisas que facilitam. Você entra numa sala, por exemplo, espaço. Uma sala que tem ar-condicionado é outra coisa. Se você entra numa sala e não tem ar-condicionado, não tem ventilador, e o dia é um dia quente, não tem jeito, a aula vai ser agitada. Né? Você não está nas melhores condições. Então, se você tem uma sala, olha só que sala bonita é essa aqui, né, do nosso. Estamos aqui gravando esse podcast. Então, se você tem uma sala que me permita colocar cartazes na parede, entende? Enfim, se eu tenho um ambiente propício ao ensino, um ambiente que é mais ou menos do tamanho adequado para o número de alunos que eu tenho, né, que ele nem é tão grande que dispersa, nem tão pequeno, fica todo mundo ali num sufoco. Então, são coisas que devem ser observadas para o sucesso da escola dominical. Evita aí as dificuldades. Então, o professor bem preparado, o espaço, o ambiente de aula, como eu disse, adequado, né? Materiais disponíveis. Materiais disponíveis. Às vezes, o professor quer usar um data show num ambiente que não permite aquilo, pelo menos não no domingo pela manhã. Então, ele vai ter que usar uma outra ferramenta. E aí, é bom até falar sobre isso, né? Hoje em dia, o data show está super valorizado.
talvez já esteja até ficando já meio obsoleto, de certa Sim. forma, né? E já está surgindo coisas novas aí que está na preferência aí do o Leonardo sabe disso. O Leonardo está sempre falando aí das novidades tecnológicas, né? Então, é, mas o Data Show, até algum tempo atrás, era a Era o ferramenta. boom. Nós somos do tempo que quem tinha um. Como é que é o nome daquele aparelho? Aquele aparelho? Retro, Retroprojetor. retroprojetor. Quem tinha o retroprojetor já era algo moderno. Aí veio o Data Show. Hoje em dia a gente já Aí usa TV. já usa TV, usa. Como é que é mesmo aquele negócio de LED? Chama aquilo? Eu esqueci agora o nome. Telão de Telão LED. de LED. Tem Telão gente que de leva só um LED. projetorzinho pequeno e Sim, projeta na coisa parede. fantástica, né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos, E, né? e, e dentro do possível, a gente tem que utilizar esses Sim. recursos, não é verdade? Volto a dizer que nós estamos falando de um ideal a ser buscado. Por exemplo, dentro de uma igreja, você nem sempre vai poder usar data show em todas as classes que quiserem usar o data show. Uma igreja não tem 3, 4, 5 data shows, né, data shows. Em regra geral, não tem. Né? Então, nós precisamos valorizar, porque é, você usar todos os sentidos no processo de aprendizagem facilita o aprendizado. Então, aquilo que eu não apenas ouço, mas eu também vejo, né, ajuda na memorização do conteúdo daquilo que eu estou aprendendo. Então, se eu não posso usar o data show, eu posso usar o cartaz. Preciso voltar a acreditar em outros métodos antigos que são eficazes, né? Eu estava vendo a aula do Leonardo, deu aula na escola dominical nesse fim de semana, e ele, Leonardo já viajou muito comigo, né, dando treinamento. Ele, ele pegou vários alunos, deu um papel escrito na mão deles, e eles ficavam lá na frente com aquele papel, e aí a classe se comunicava a respeito daquilo que estava escrito no papel. Né? Então, veja bem, essa dinâmica de ver alunos se levantando, indo lá na frente com cartazinhos, né, escrito alguma coisa que estava relacionada com o conteúdo que ele estava ensinando e comentando sobre isso, fazendo perguntas sobre aquilo, dinamiza a escola dominical, oferece esse método audiovisual, a pessoa não apenas ouve, vê e até se envolve porque fala, participa. Cada detalhe desse facilita o aprendizado. Né? Falar sobre isso, nossos professores de escola dominical, é muito importante, é facilitador. Por quê? Porque a mesmice cansa. Né? Então, Verdade. num tempo de tanta tecnologia, nós temos que, dentro do possível, usar essa tecnologia, quando não, usar essa metodologia, esses recursos que são antigos, né? Que muitas vezes deixamos de lado, são tantos, que ainda têm utilidade e eficácia. É Tá? se reinventar mesmo, É né? se reinventar. Lá na minha igreja eu sou professora dos juniores. E é até engraçado que era um ministério que desde pequena eu falei assim, eu nunca vou dar aula no ministério infantil. E aí o senso de humor de Deus às vezes é engraçado. E aí a minha amiga, ela foi ser líder, né? E eu comecei a orar, eu falei, vamos me colocar à disposição para ajudar. E eu falei assim, nossa, ministério infantil, eu nunca me vi no ministério infantil. E aí entra no que o senhor falou da questão do preparo, né? E de se reinventar também. E aí ela me colocou como professora dos juniores, e hoje eu amo dar aula para os juniores. Mas eu vejo também como é um grande desafio. E eu falo não só na questão da gente ter um preparo, mas na questão também da gente ter temor. Porque a gente está tratando com vidas, né? Com crianças. Então hoje eu tenho um temor muito grande, então a questão do preparo eu acho fundamental. Eu tento ali sempre estudar, buscar novas ferramentas, buscar novos recursos. Se eu vejo que, assim, o exercício que elas têm, eu posso aumentar um pouco, incrementar, né? Colocar ali mais alguma coisa para de fato trazer a atenção delas, eu vou busco, faço um caça-palavras, perguntas, vejo alguma coisa no YouTube, alguma coisa que eu posso ajudar a aumentar, eu acho que é fundamental. Então, não só da questão da gente ter
o preparo, né, dos professores, mas da gente também se reinventar, né? Da gente buscar novas ferramentas, da gente buscar novos recursos. Eu acho que é fundamental. É uma, nos cursos que a gente tem dado, né, nas igrejas, uma frase que a gente utiliza muito: quanto maior o número de sentidos utilizados, Sim, né, no processo de ensino-aprendizagem, né, maior a possibilidade de retenção do conteúdo com de certeza. aprendizado. Então, se você envolve o aluno não apenas ouve, mas ele ouve, vê e faz, por exemplo, se ele fez, ele se envolveu. E ele Então, acaba repassando. a possibilidade dele aprender, né, de ter de fato aprendido, e aí ele faz, e se você dá a ele a missão de transmitir, Exato. então o aprendizado é ainda maior. Então, quanto maior o envolvimento do aluno, maior o aprendizado. Essas coisas a gente trata nos cursos, nos treinamentos, Ah, né? Essa é a proposta. É, a gente está compartilhando, né? Através desses novos cursos que eu estou aqui preparando aí para fazer aí. Eu tenho a minha proposta no ano que vem realizar cinco treinamentos para professores de escola dominical. como seriam esses treinamentos? Seriam Presencial? presencial. Para trabalhar aquilo que a gente quer trabalhar, é muito importante que Sim. eu sei que a distância tem, inclusive, o seu propósito, é até mais eficaz. Se trata, essa é a minha visão, Aham. de transmitir conhecimento, trabalhar o cognitivo, o aprendizado, né? Mas quando você quer que a pessoa seja convencida, por exemplo, de que um método de fato ele é eficaz, de que uma verdade é vivenciar aquilo, é muito importante. Então, nosso curso, a pessoa que está participando, vê que o que eu estou falando está sendo aplicado no próprio curso. Ela sai dali e vai dizer, vivi isso. Aí vocês iriam nas igrejas, no Nós vamos na caso, igreja, a gente passa, em regra geral, a gente faz isso num no sábado, sábado. sábado que vai das 9 horas até as 17 horas, Perfeito. certificado de cada módulo, né? E a gente quer dar minha proposta no ano que vem, estar, se possível, no Seminário de Alcântara novamente. Nós tivemos isso há Ah, muito tempo atrás, muitos anos atrás, Seminário de Alcântara, quem sabe Niterói, né? Na Pedra de Guaratiba, em São Paulo, e hoje, aí até por uma certa palavra aí do presidente, talvez ir ao Nordeste e realizar ah, o trabalho lá também, esse treinamento. No sábado a gente faz isso, mas é possível dar um curso na sexta, à noite, uhum. né? No sábado e até no domingo pela manhã, que as igrejas abrirem mão dos seus professores. Mas no domingo pela manhã é possível até fazer junto com toda a igreja, Sim. entendeu? Que E aí aí, até convocaria mais pessoas, até para o sim. trabalho mesmo, né? Para o Então, ensino. isso. Então, por exemplo, ir para o Nordeste, o ideal é que fosse sexta, sábado e domingo. Assim. Mas aqui na região Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, né, pode ser no sábado. Sábado de 9 às 7 horas. Certo? Está se propondo isso. E nós temos muita matéria, né, para dar no curso. O primeiro módulo, aprendemos ali como estudar a Bíblia. A gente aprende um método bíblico, é um método OICA muito conhecido, observação, interpretação, correlação e aplicação. A gente faz um estudo prático de um texto, chama atenção sobre alguns princípios que têm que ser observados, né? Sim. Métodos de ensino, fala sobre a importância do método no módulo 1. A gente fala sobre amanhã uma reflexão sobre educação e educação cristã. Ah, É muito reflexivo, uhum. mas muito prático também, né? A gente tem como preparar uma aula. São 4 pontos assim, muito importantes, Fundamentais. fundamentais, né? Então, trabalha a parte de filosofia, qual é o papel do professor, né? O que, que ele está fazendo ali, enfim, o que, que Deus quer que ele faça ali, a gente vai falar sobre isso, né? Mas de uma forma muito dinâmica, através de perguntas e respostas, de trocas, de participação,
né, dos alunos. Então, a gente aplica a filosofia que a gente quer que o professor aplique. Entende? Independente da faixa etária, né? Não, esse módulo, nossos cursos não é independente de faixa etária. Ah, sim. Aquele curso ele é aplicável ao professor de adulto e ao professor de criança, Ah, porque são legal. coisas básicas, né? São coisas básicas. Porque as crianças hoje estão vindo com cada pergunta que. Sim, as crianças são sempre desafiadoras. Ainda mais por conta da Você internet. falou uma coisa interessante, né? Quando você falou que é professora de criança e tal. Olha, as crianças fantásticas. Muito. Eu pastoreei 14 anos a igreja, Aham. e eu fazia uma gincana com todo mundo, inclusive com as crianças. As crianças estavam ali, gincana de conhecimento bíblico, as crianças Eu ali. tô fazendo lá. Então, eu fazia pergunta para toda a igreja, mas eu dizia para os adultos assim: olha, os adultos só respondem quando eu falar. Oportunidade primeira, ela vai ser dada para as crianças, ok? Então, quando eles não responderem, eu passo para vocês. Quase não passava nada. Caramba. É impressionante, porque eram crianças bem preparadas. Entende? Tanto dentro de casa, né, com a sua família, realmente era uma igreja muito boa, né? É uma igreja muito boa. Então, havia um bom preparo na família e um bom preparo na igreja. Então, as crianças sabiam responder. Tinha hora que a gente falava assim, não vai passar nada para os adultos. E era uma gincana de conhecimento bíblico, né? Ficava muito feliz com isso. Então, vale a pena investir. E nós temos testemunhos, um deles que eu acho muito bonito, é de aquele, não sei o nome dele agora, um pastor, faleceu há pouco tempo. Ele tem uma empresa ali na Avenida Brasil, está escrito lá, a frase que está escrito lá, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, alguma coisa assim, né? E ali onde era a antiga Manchete, acho que isso não é do seu tempo, não sei se é em Parada de Lucas ali e tal. Ele tinha uma empresa ali. E ele conta num livro dele. O livro é aquele livro que Deus fez por mim, pode fazer por mim. A experiência que ele teve na vida em que aquilo que ele aprendeu na escola dominical quando eu era criança transformou a vida dele em adulto. Estava ficando cego de algo que aprendeu na escola dominical. Olha E aí. a memória daquilo fez com que ele recobrasse a visão. Olha só, a fé dele, né? Como é que ele lembrou daquela palavra e aquilo foi um instrumento que Deus usou para mudar a vida dele. Então, são experiências com a escola dominical, não falta. Então, você me fez uma pergunta, eu acho que eu te respondi várias, né? Várias. Então, olha só, professores bem preparados, né? Considerando tudo isso aí, o espaço adequado, materiais disponíveis, como nós falamos aqui, precisamos valorizar outros recursos que além que a tecnologia nos Uhum. oferece, que nem sempre está acesso a toda a igreja, né? Então a gente precisa entender isso e é possível dar uma boa aula sem data show, né? Tempo disponível, tempo de aula. Não, acho que é difícil você dar aula em 40 minutos. Né? Você pode dar, mas você vai correr. Aí não vai dar liberdade para os alunos. Então, eu acho que um tempo aí em torno de 1 hora, eu acho que passar um pouco, 1 hora e 10, 1 hora e 15, bom tempo, né? Mas é importante que seja um tempo que permita que você transmita todo aquele seu conteúdo. E objetivos bem definidos. Nós falamos Perfeito. no início. Então, a gente está chegando ao final, né, desse tempo aqui. Eu queria saber se o senhor tem alguma consideração final, alguma coisa para pontuar. Sim, então eu quero me dirigir aí aos Com pastores, né, certeza. aos professores, pastores das nossas igrejas congregacionais. Eu tive a oportunidade aí desses 25 anos, visitar muitas igrejas congregacionais, igrejas batistas, Assembleia de Deus, denominações até pouco conhecidas, né? E para trabalhar no preparo dos professores de escola dominical. Ajudar nesse preparo, né? Na verdade. Era uma passagem de um sábado, 2 sábados, 3 sábados. Naquela época, eu dava 5 módulos de treinamento para professores de escola dominical. Eram 5 sábados. Hoje eu estou dando um módulo
com a perspectiva de voltar a dar pelo menos um segundo módulo, né? Então, eu coloco aí o DERP, me coloco à disposição das igrejas congregacionais que quiserem nos convidar para passar aí um sábado, né? Aí eu e o Leonardo vamos lá e vamos contribuir, né, com as igrejas nesse sentido. Ajudar. A gente quer, né? Esse é um serviço que o DERP tem para oferecer. Mas pretendemos fazer outros trabalhos, congressos, né? Então, faça-nos convites. Vai ser um prazer estar com você. É isso. Muito bom estar aqui com o senhor. Foi um privilégio, um prazer falar desse tema. E foi até engraçado, né, que foi algo que eu estava conversando com a minha amiga essa semana da importância da escola dominical hoje nos outros ministérios que eu exerço, né? Da base que hoje eu tenho, eu conseguir ter através da escola dominical e que hoje eu tenho aplicado nos outros ministérios. E hoje a gente está aqui falando exatamente sobre isso e venham outros, né? Você é da igreja congregacional? De Caraí, do pastor Márcio Leal. Manda uma Pode deixar. para ele que vai ser uma alegria para Eu ele vou falar com ele. estar com vocês lá. E a você que está nos assistindo, muito obrigado. Reforço aqui, né, a importância de você replicar esse podcast, tanto que vai estar disponível tanto na nossa TV União Congregacional quanto no nosso YouTube. Repasse isso, né, porque foi um assunto tão importante, né, da gente trazer esse alerta, né, e às vezes trazer de fato essa importância da escola dominical para as nossas igrejas. Foi um prazer. Um grande abraço. Um abraço.